Olá para você que acompanha o Bem-Estar. Hoje a gente fala sobre meningite, sobre vírus, bactérias, parasitas que podem causar essa doença. Quem está aqui comigo é o Dr. Caio Rosenthal, infectologista, nosso consultor. Também o neurologista Augusto Penalva. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem. Olá, doutor Tudo Caio. bom? A gente começa com a Larissa, falando que teve meningite no fim de janeiro desse ano, ficou indo para o pronto-socorro com dor de cabeça muito forte, aí eles falaram que podia ser alguma outra coisa, demorou o diagnóstico, né? Ela tinha dor muscular, durante uma semana ela ficou indo e voltando para o pronto-socorro até que ela foi para o HC e descobriram que ela tinha meningite, ficou 20 dias internada. É comum essa confusão, algumas pessoas falaram, pode confundir com sarampo, pode confundir com pneumonia nesse começo, ou até com uma gripe, se for uma meningite viral. É comum essa confusão inicial? Comum, é comum. Obviamente que o tipo de meningite que essa pessoa teve não deve ter sido uma meningite bacteriana, porque senão ela não ficaria 20 dias esperando fazer o diagnóstico. Ela 20, falou né? uma semana. Uma semana, mesmo que seja uma semana. As meningites bacterianas, elas frequentemente elas são arrasadoras. O quadro é muito agudo, é muito rápido. E até quanto mais rápido você fizer o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Menos Então, sequela, menos risco de morte. isso. Então, esperar uma semana, com certeza não foi esses tipos de bactérias mais comuns que a gente tem aqui no nosso meio. Agora, realmente, muitas vezes é difícil. A pessoa volta uma, duas, três, quatro vezes no pronto-socorro, até o quadro clínico está perfeitamente configurado e poder fazer com que o médico suspeite de que aquilo seja uma meningite. Então, o médico tem que estar sempre atento para essa possibilidade, a suspeição de que aquilo pode ser uma meningite. Mas geralmente começa com um resfriado, uns sintomas leves, febrinha, dor de cabeça. Que nessa época de inverno até são bem comuns, né? Até mais comum. E então, para fazer o diagnóstico definitivo, tem que tirar o líquido da espinha e examinar. Então, não é toda hora que o médico vai... Existe muita possibilidade de a criança ou o adulto chegar com resfriado e não ser a meningite, levou uma picada, um exame, um procedimento ruim, desagradável e sem nenhuma necessidade. Então, o médico também fica numa situação muito difícil. É fácil quando o diagnóstico, quando o quadro clínico está muito caracterizado, mas quando não está bem... Quando tem aquela rigidez, a rigidez de nuca, a febrão, a dor de cabeça, aquela letargia, aí fica fácil. Mas nem sempre é um quadro assim. clássico, né? Os sintomas gerais de uma infecção muitas vezes se parecem, até que a infecção Sim. se localize, né? E a Paula, ela pergunta qual a maior diferença entre a meningite viral e a bacteriana nos sintomas, no quadro. Tem muita diferença, doutor? Então, a inflamação da meninge tem sintomas clássicos disso, né? De uma meninge inflamada, como febre, a dor de cabeça, a rigidez de nuca, os vômitos. É que os quadros virais costumam ser menos graves e o quadro bacteriano costuma ser mais grave e mais graves, e ao inflamar com mais intensidade a meninge, leva a mais disfunções encefálicas. Pode deixar mais sequelas, problemas no sistema nervoso. Exatamente. E causar alterações do conteúdo mental, alterações da motricidade, da visão, etc. Então, na verdade, é mais no sentido da gravidade do que exatamente da característica do quadro. E essa confusão mental, assim, como é que a gente pode caracterizar? Porque hoje, né, a gente pensa tanta coisa ao mesmo tempo, é tão nessa correria. O que é uma confusão mental? O que é um quadro de confusão mental? Uma coisa é ter o pensamento acelerado, pensar em muitas coisas. Agora, a confusão é exatamente quando o indivíduo não consegue manter a linha do pensamento. Quer dizer, ele se desorienta no tempo, se desorienta no espaço, não reconhece as pessoas. Aí já é um quadro realmente... Quando é uma disfunção encefálica, é um quadro mais grave, que é inequivocamente o indivíduo está confuso. Não é só uma coisa da agitação, não há dúvida. Não é uma coisa da agitação cotidiana. Realmente o indivíduo perde a noção de onde ele está, de que o tempo, as outras pessoas, não consegue manter uma linha de pensamento, fragmenta a sequência mental. Então realmente fica bastante característico de que existe uma alteração encefálica. E agora
A Joyce, tive meningite viral 2 meses atrás, ainda sinto dores de cabeça. Quer saber se é normal? Os senhores falaram no programa, às vezes, essas sequelas demoram um pouco a aparecer ou pode se perpetuar também um pouco, aí 2 meses? Então, isso, na verdade, a dor de cabeça não é tida exatamente como uma sequela. O que acontece é que existe a dor é um sintoma de proteção. E existe um receptor de dor para o corpo inteiro e a cabeça, como tem uma necessidade de proteção maior, existe um correceptor para a cabeça. E nós temos um limiar de percepção da dor. E como a meningite acaba tendo um processo inflamatório e reduz esse limiar, a dor de cabeça muitas vezes se prolonga por causa de uma sensibilização do receptor de dor. Mas isso deve se resolver ao longo do tempo com um tratamento adequado. Ok. Não deve permanecer para sempre, ou seja, como uma sequela definitiva. E a Moni diz, bom dia, tive meningite há 9 meses, fui desenganada e estou aqui. Quem teve pode ter novamente, pode ter outros tipos, que a gente viu que tem vacinas para vários tipos, né, doutor? Então, pode ter outro? Pode ter outro. Ela só não vai ter outra meningite igual a que ela teve de 9 meses atrás. Agora, tem duas coisas. Se ela tomou as vacinas direitinho quando criança, dificilmente ela vai ter as meningites mais comuns aqui no nosso meio. Agora, quais são as mais comuns? As mais comuns são a meningocócica, pneumocócica e hemófilos. São 3 tipos de bactérias, são meningites agudas bacterianas. Para essas 3 tem vacina, e ela deve ter tomado quando era pequena. E aí agora, uma dose só fica... Não, aí tem um esquema, tem um calendário são algumas doses dessas 3 vacinas. Agora, ela pode vir a ter outros tipos de meningite como qualquer um de nós. Ela pode ter outras meningites virais, pode ter até outras meningites bacterianas, pode ter outras meningites até por fungos. Então, o fato de ela ter tido uma meningite não livra ela de vir a ter outras. Mas a chance é igual de todo mundo aqui, né? A não ser que ela tenha algum defeito específico na imunidade dela que facilite a aquisição de doenças infecciosas bacterianas mais frequentemente. Idosos, crianças têm mais risco? Existe isso? Não, existem defeitos na imunidade que facilitam doenças infecciosas. Então, por exemplo, não é qualquer pessoa que tem uma meningite por fungo. Essa pessoa tem que ter algum comprometimento imunológico para ter uma meningite por fungo. E assim por diante. A pessoa pode ter algum comprometimento imunológico para ter algumas meningites bacterianas. E assim por diante. Quer dizer, é muito raro, é mais do que ganhar na loteria uma pessoa absolutamente sadia ter 2, 3 tipos de meningite. Sim. E a última dúvida da Carla, tenho 2 caracóis amarelos no meu aquário, eles podem causar alguma doença? Ela está preocupada, né? A gente falou de meningite, de combater os caracóis. Não, são aqueles caracóis específicos, aquele africano, né, que a gente até mostrou no programa, é interessante ela ver a matéria do programa, é um caracol muito característico. Esses caracóizinhos pequenininhos de jardim, amarelinhos, pequenininhos, não provocam nenhum tipo conhecido de doença. Mas é importante também não chegar perto da boca, né? Lavar bem as mãos. Lavar bem as mãos para pegar, depois que pegar nesses caracóizinhos, porque também eles podem ser portadores de vírus e bactérias que a gente pode ingerir através do contato com ele. Doutores, obrigada pela participação. Até a próxima. Você pode ver no nosso site g1.com.br/bem-estar mais dicas para você evitar a meningite e saber como combater a doença. Até mais.